Nessa noite, abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 13, nós leremos do verso 17 ao verso 22. Bom, Êxodo, capítulo 13, do 17 ao 22. Minhas lutas, minhas vitórias. É a série de mensagens que eu estou pregando, numa época onde nós temos lutado tanto. Certamente nós temos tido vitória também da parte do Senhor. Mas as lutas têm sido abissais, as lutas têm sido grandiosas, Mas eu tenho certeza que dias melhores virão em nome de Jesus. Êxodo capítulo 13, de 17 a 22. Aos poucos os irmãos estão retornando, Daí o Eduardo, Bem, é isso daí. Tudo bom, Lucas? Bem. Lucas capítulo 13, de 17. Desculpa, eu falei do Lucas. Êxodo 13, 17. Êxodo. Antes de eu entrar na mensagem, nós não tem nada a ver o que eu vou falar, mas eu preciso perguntar. Irmã Silvar, irmã Eliela, trouxeram meu acarajé? Não. Ainda não. Eu estou sonhando com esse acarajé. Você me encomendou o acarajé? Tá bom. Eu vou comer isso daí um dia, se Deus quiser. Vai comer lá em casa. Então, tá bom, então. Êxodo, capítulo 13, de 17 a 22. É bom acarajé, Lu? Chega a máscara dele e fez assim, ó. É bom acarajé, Lucas? Amém. Vamos ler o texto, meus irmãos. Diz assim: E quando o faraó deixou sair o povo, Deus não guiou pela rota dos filisteus. Embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote, acamparam em Etã, junto ao deserto. E durante o dia do Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho. E de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, e nem a coluna de fogo de noite. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus. Pai querido, que o Senhor, nesse momento, ó Pai, transcorrer da Tua palavra, que o Senhor venha falar no coração do Teu filho, no coração da Tua filha, porque se algo tem nos erguido, se algo tem nos levantado, Senhor, nesses dias, certamente é a Tua palavra, é a oração, é a Tua promessa nos nossos corações. É isso que nos impulsiona a Te servir, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é o Emanuel, que o Senhor é o Deus conosco, o Senhor é o Jeová Rafá, o Senhor é o Jeová Nissi. O Senhor, ó Pai, é a nossa bandeira. O Senhor é o Deus presente nas nossas angústias, nas nossas aflições.
Portanto, a tua palavra que por si mesmo já fala aos corações, que venha falar, ó Pai, através deste pequeno servo, em nome de Jesus. Amém. Ministério de louvor. Chegando na nossa igreja e convidando elas para estar trabalhando, né? Isso é igreja.
Deus continue abençoando aos irmãos. Pois bem, meus irmãos, na sexta-feira, raramente eu vejo televisão, né? Se tem algo que na minha casa não faria falta para mim, né, é a televisão. Né? Não assisto televisão, raramente eu assisto televisão, é muito pouco, quase nada mesmo. Mas algo me chamou a atenção na sexta-feira, quando eu ouvi ali pelo jornalista, pelo repórter, dizendo que o nosso prefeito estava enfermo e o seu quadro era irreversível. Né? O nosso prefeito estava internado ali, né, no Hospital Sírio-Libanês, um dos melhores do mundo, e o seu quadro era irreversível. O que significa essa palavra irreversível? Irreversível, meus irmãos, é algo que não se pode reverter, que não se pode fazer no sentido inverso, ao contrário. Irreversível é algo que, de fato, não dá mais para reverter aquela situação. E eu me lembrei então, irmãos, que há momentos nas nossas vidas que parece que o quadro ele é irreversível. Há momentos nas nossas vidas parece que nada e ninguém é capaz de reverter a situação. É um quadro irreversível. Mas, se existe de fato uma situação, uma circunstância que Deus gosta de atuar e atua, é naquilo que na ótica humana é impossível, é irreversível. Quando os homens dizem isso, quando os homens afirmam isso, eles então começam a viver na dependência do Senhor. Quando nós se encontramos então numa situação dessa irreversível, de fato Deus então, Ele começa a agir. Quando então, meus irmãos, há escassez das forças humanas, quando muitas vezes nós não conseguimos mais agir e ninguém consegue agir por nós, Deus começa a agir. Deus começa a trabalhar. A situação que o povo de Israel estava passando nesse momento era uma situação irreversível. Eles já tinham passado ali, o Egito já tinha passado pelas pragas. Em alguns momentos, então, o faraó tinha enganado o povo e muito. Agora, então, o povo está a caminho da terra prometida. E eles estavam continuando, né, a luta deles. E eles estavam no deserto, a palavra do Senhor diz. Meus irmãos, o que fazer quando nós estamos num quadro irreversível? Primeiro, deixa Deus agir. Quando nós estamos diante de uma situação impossível, dificílima nas nossas vidas, deixa Deus agir. Olha o que diz o versículo de número 17. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não guiou pela rota das terras dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto. Pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependerão e voltarão para o Egito. Meus irmãos, aquele caminho que era pela terra dos filisteus, sem dúvida nenhuma era o caminho mais curto. Era o caminho que o povo de Israel deveria caminhar. Embora na história também nós vemos aí que eles poderiam ter passado pela terra dos Edomitas, a terra de Esaú.
só, meus irmãos, que os co-irmãos dos judeus, os edomitas, proibiram o povo de Deus passar pelas terras deles. E mais tarde nós vemos aí na história que os edomitas, Esaú pagou muito caro por causa que fez, por essa atitude que eles tiveram com o povo de Israel. Se eles tivessem passado ali na terra dos filisteus, eles iriam ver a guerra. Certamente eles iriam então retroceder. E Deus então conduz aquele povo por uma terra ainda mais longínqua. O que fazer então quando de fato o caminho é irreversível? O que fazer quando a situação é irreversível? Deixa Deus agir. Parece ser tão fácil, né? É só deixar Deus agir. Mas não é, meus irmãos. Não é fácil assim. Muitas vezes nós queremos lutar com as nossas próprias forças. Muitas vezes, meus irmãos, queremos ir por outras veredas. Muitas vezes queremos ir por outros caminhos, onde poderíamos apenas deixar Deus agir. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso modo, da nossa maneira. Deixa Deus agir. Muitas vezes ficamos preocupados, e aí vem as preocupações, ficamos ansiosos. Deixa Deus agir. Então nas nossas vidas, muitas vezes, meus irmãos, aquilo que é tão fácil se torna tão difícil quando nós não deixamos Deus agir. Que você possa deixar Deus agir na sua vida, que eu possa deixar o Senhor agir na minha vida. E muitas vezes nós queremos lutar com as nossas próprias forças. Deixa Deus agir. Que amanhã, na segunda-feira, quando vier o primeiro problema na sua vida, ou quando você lembrar dos problemas que você está passando e priorizando alguns, que você possa dizer para você mesmo: deixa Deus agir. Amém. Amém. Deixa Deus agir. Aquilo que nós podemos fazer, façamos. E aquilo que está longe de nós, aquilo que muitas vezes nós necessitamos, aquilo que nós não conseguimos, deixa Deus agir. É o que o Senhor pede para nós. Naquele momento então, naquele dia de luta, Moisés ele não entendeu, mas o caminho aqui é mais perto. Por que a gente tem que fazer outro caminho, a terra dos filisteus? Seria o melhor caminho? Deus estava sussurrando no seu ouvido: deixa eu agir. Talvez ele questione a Deus o porquê daquele caminho, sendo que teria outro caminho mais curto. Mas o que ele tinha que fazer naquele momento era deixar Deus agir. Na terça-feira eu tive o privilégio. Para quantas pessoas, eu quero te fazer uma pergunta para você: quantas pessoas essa semana você evangelizou? Quantas pessoas chegaram perto de você querendo ouvir de Jesus? Essa semana eu evangelizei 2 rapazes, né? Tive a oportunidade. E todos eles colocaram uma situação difícil. Olha, eu cantava no louvor, um deles, na terça-feira. Olha, eu cantava no louvor da igreja. Eu já cheguei a pregar. Hoje eu estou nas drogas. Hoje eu estou na prostituição. Né? Ora por mim, irmão, ora por mim. Eu preciso voltar para a casa do Senhor. Falei: você sabia que os seus dias podem ser abreviados? Você sabia que a qualquer momento você pode morrer? Por quê? A grande realidade é que quando alguém sai da presença do Senhor, meus irmãos, com ele vai 7 demônios. E muitas vezes o Senhor abrevia uma vida para que essa vida não vá para o inferno. Porque uma vez salvo, salvo para sempre. E o Senhor às vezes abrevia a vida de alguém. Por isso, meus irmãos, quando você pensa muitas vezes em sair da presença do Senhor, toma cuidado. Porque se você é um eleito, um escolhido de Deus, os seus dias podem estar abreviados. Outro rapaz também a mesma situação. Um dia estiveram conosco, um dia esteve conosco, hoje não está mais. Mas que bom que o nosso Deus é misericordioso, que o nosso Deus é bondoso.
E há momentos nas nossas vidas que a única coisa que Deus pede é que deixamos Ele agir. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor lá em Zacarias capítulo 4, versículo 6. Segundo lugar, meus irmãos, quando a situação é irreversível, o que devo fazer? Eu não posso me assustar. Olha o que diz o versículo de número 18. Diz assim: assim Deus fez o povo dar volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito, preparados para lutar. Eles estavam prontos para lutar. Não podemos nos assustar em momento nenhum, mas que nós estejamos prontos para lutar. A vida do crente é uma vida de luta. A vida do cristão é uma vida de guerra. Estamos constantemente, meus irmãos, devemos estar constantemente preparados para lutar, preparados para guerrear. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Não é qualquer vendaval, não é qualquer coisa, meus irmãos, que pode nos assustar, não. Devemos estar firmes no caminho do Senhor. Deus sabe o que faz, devemos crer nele. Há muitas pessoas assustadas, não devemos nos assustar, porque o Senhor está conosco. Não devemos temer, porque o Senhor está conosco. Não devemos ter medo, porque o Senhor está conosco. Situações irreversíveis nós temos visto por aí, mas o Senhor está presente conosco. E nós vemos então, meus irmãos, que no versículo 18, o Senhor faz aquele povo dar volta. Aquele povo não entende absolutamente nada, aquele povo fica assustado ali. Eles começam a seguir o caminho que levava ao Mar Vermelho. Mas uma coisa eles tinham em mente, que a qualquer momento eles deveriam lutar. A pergunta que eu faço para você nesta noite: você está pronto para a guerra? Você está pronto para lutar? O Senhor Jesus está voltando, meus irmãos. E essa semana, por esses dias, nós temos visto aí, meus irmãos, guerra lá no Oriente Médio, Israel, Palestina, meus irmãos. Isso daí é uma das demonstrações, um dos apontamentos que Jesus está voltando. Ele está vindo, meus irmãos. Que nós, como cristãos, devemos estar cada dia mais preparados. Veremos guerras, veremos tantas coisas ainda mais, mas não devemos em nenhum momento ficarmos assustados. Não devemos. Eu tenho visto muitos crentes nesses dias se calando, se escondendo, chorando, tristes. Mas a nossa motivação e a nossa alegria deveria ser maior. Porque o que nós mais esperamos, o que a igreja mais anseia, é que o seu noivo venha em busca dela. E o noivo está vindo, meus irmãos. Tem que haver um avivamento, um despertamento nos nossos corações. Precisamos dar mais aleluia. Precisamos dar mais glória a Deus. Precisamos orar mais. Esqueci de avisar. A última sexta-feira desse mês, das 8 às 10, nós iremos orar, meus irmãos. Aqui na igreja, devemos buscar mais o Senhor. O Senhor ainda vai operar muito nas nossas vidas. Grandes coisas o Senhor vai fazer ainda através de nós e em nós, que nós devemos crer nisso. Muitas vezes ficamos felizes no nosso trabalho, contentes muitas vezes no meio da nossa família, muitas vezes na igreja. Nós nos entregamos, vem aquela frieza espiritual. Não, meus irmãos, não é época disso. Eu tenho certeza que em nome de Jesus o Senhor está preparando um grande avivamento para a igreja dele. Para a igreja dele. E quando eu digo para a igreja dele, essa igreja não significa que todos nós receberemos esse avivamento, não. A igreja dele é aquela igreja a qual ele escolheu, aquela igreja a qual somente ele conhece.
A minha oração é que você faça parte desse tempo. Amém. Terceiro lugar, meus irmãos, o que devemos fazer quando a situação é irreversível? Confie nas promessas do Senhor. Olha o que diz o versículo 19, diz assim, olha só, meus irmãos, prestem atenção, né? Nos momentos difíceis, irreversíveis das nossas vidas, que nós devemos confiar nas promessas do Senhor. Olha o que diz o versículo 19. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Olha que maravilhoso. Quando o povo estava prestes a partir do Egito, havia um homem ali que chegou ali sendo vendido pelos seus irmãos. E agora aquele homem, então, mesmo morto, ele faz lembrar o povo de Israel sobre uma promessa que havia sobre o povo de Israel. Qual era essa promessa? Que um dia o Senhor iria dar para eles uma terra, uma nação, um povo. E ele então, ele faz ali os seus irmãos, ele faz ali o seu povo jurar que um dia, quando o Senhor então encaminhasse o seu povo para essa terra chamada Canaã, que os seus ossos não ficassem ali no Egito. O que tem a ver isso, meus irmãos? Os ossos apenas de José estavam ali no Egito. O que ele estava dizendo com isso? O que a palavra quer demonstrar com isso? Que não importa o tempo, as promessas do Senhor sobre as nossas vidas, mais cedo ou mais tarde, elas serão alcançadas. Aleluia. Era justamente isso que os ossos de José estavam falando para o povo de Israel. Chegou o dia, e esse dia que chegar, não deixe os meus ossos aqui. Eu governei sobre essa terra, eu prosperei nessa terra, mas essa terra não é a minha terra. A minha terra o Senhor ainda vai preparar. E ele estava a caminho daquela terra. Os seus ossos estavam a caminho daquela terra, aquela terra chamada Canaã. Olha, meus irmãos, que interessante. Olha que magnífico. Ele não iria entrar, mas os seus ossos iriam entrar naquele lugar. Ele cria, meus irmãos, que um dia aquilo que estava acontecendo iria acontecer. Alguém que prosperou no Egito, mas não era do Egito. Talvez nesse mundo aqui, nessa terra, nós seremos prósperos. Talvez os nossos problemas serão pequenos, mas nós não somos aqui. Nós estamos aqui de passagem. Jesus tem saudade de nós. Em breve nós iremos nos encontrar com Ele. Meus irmãos, eu já disse isso algumas vezes aqui. E eu já contemplei isso daqui. Se o Senhor tem uma promessa na sua vida, antes que você desça a sepultura, tenha certeza que o Senhor há de cumprir. Amém. Eu creio nisso. Isso é palavra do Senhor. Nós vemos nessa noite, né? Na hora que o povo estava se preparando ali, Moisés falou: opa! Quem é que vai buscar os ossos de José? Talvez alguém falou: eu tenho medo de mexer com isso. Eu não vou pegar nos ossos de José, não. Né? Mas alguém disse assim: eu vou buscar. Porque era a promessa de Deus. E as promessas do Senhor são cumpridas nas nossas vidas. E ali aonde Moisés andou e caminhou, aqueles ossos estavam presentes ali, porque era a promessa do Senhor na vida do povo de Israel. E José creu naquelas promessas. Você crê nas promessas do Senhor? Amém. Se você crê nas promessas do Senhor,
elas serão cumpridas na sua vida. Quarto lugar, quando o quadro é irreversível, o Senhor sempre terá uma saída. Olha o que diz o versículo de número 21, diz assim: durante o dia o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. Olha só, meus irmãos, olha só que magnífico, que algo espetacular. Como que eles eram guiados? Não tinha internet, não tinha Google, não tinha GPS, né? Mas tinha uma coluna. E aonde aquela coluna se movimentava, aonde ela ali ficava, o povo sabia que era para eles caminhar para lá. Então o Deus que nós servimos, Ele sempre nos dará uma saída. O Deus que nós servimos, Ele sempre dará para nós um norte. Ele sempre dará para nós uma direção. E aqui nós vemos o próprio Deus mostrando um caminho para o povo. É por aqui. E eles caminhavam de dia. E eles caminhavam de noite. Em todo momento que eles caminhavam, Deus mostrava um caminho. Em todo momento, Deus mostrava a fonte onde eles deviam seguir. Imaginem vocês uma coluna, uma nuvem guiando o povo. Sim, o Senhor sempre tem uma saída. Quando o diabo muitas vezes cerca as nossas vidas, quando o diabo muitas vezes nos tenta, quando o diabo muitas vezes ele afirma: olha, esse é o fim de fulano, esse é o fim de ciclano, Deus sempre tem uma saída que o inimigo não conhece, que o diabo não conhece, e a glória da segunda casa sempre será maior do que a primeira. É dessa forma que o Senhor age, é dessa forma que o Senhor faz. Quando muitas vezes nós pensamos que é o fim, o Senhor sempre tem uma saída para nós. E essa saída ninguém conhece a não ser o Senhor. Que o Senhor possa estar preparando a sua entrada, que o Senhor esteja preparando a sua saída, que o Senhor possa estar dando norte para a sua vida, de dia, de noite, quantas vezes você precisar. O que é irreversível para você, para o Senhor é uma saída, creia nisso. Em algum momento Moisés então pergunta: Senhor, para onde eu vou? O Senhor diz: pode deixar que eu vou arrumar uma saída. Senhor, mas qual é o caminho? Pode deixar que eu vou arrumar uma saída. Como não crer num Deus assim? Nos nossos dias de luta, nos nossos dias de vitória, principalmente nos nossos dias de luta, o Senhor sempre apontará um caminho para os seus. Fique tranquilo. Acalma o seu coração. O Senhor está conosco. Terceiro lugar, quando o caminho é irreversível, quando a situação é irreversível, Ele está perto de nós, diz a palavra. Olha o que diz o versículo 22, o último tópico e o último versículo, diz assim: a coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, e nem a coluna de fogo de noite. Olha que interessante, olha que magnífico, meus irmãos. Quando a situação é irreversível, Ele está perto de nós. Nós conseguimos sentir, meus irmãos, a sua proximidade. Nós conseguimos sentir o seu cheiro, o seu afago, o seu carinho. Tem horas, sabe, que as pessoas contam para mim assim, uma situação irreversível. Olha, estão dizendo aí que o coronavírus está aí, mas está vindo aí uma nova cepa, que é pior do que o coronavírus. Já está acontecendo lá na Índia isso. Olha, está nascendo aí uma nova cepa, aí, uma nova bactéria, que é pior do que o coronavírus. Aquilo chega nos nossos corações, dá medo, não dá? Dá medo. Mas logo nós voltamos às promessas do Senhor.
Logo nós olhamos para a palavra do Senhor e a palavra do Senhor nos afirma que Ele está perto de nós, que Ele está conosco e nós não devemos temer. O Senhor é bom, meus irmãos, o Senhor é maravilhoso. Que nós possamos crer a cada dia na Sua palavra, que não existe um quadro irreversível quando Deus habita nos nossos corações, quando o Espírito Santo de Deus está constante nas nossas vidas. Nós acabamos de cantar um hino que é o tema dessa série de mensagens. Pastor, eu não sei o que fazer. Pastor, o quadro é irreversível. Pastor, eu me sinto destruído, estou vendo um buraco na minha frente. O que devo fazer? Olhe para o alto. Certa vez existia um homem chamado Orígenes, que ele aprendeu tanto a olhar para o alto, que certa vez ele caiu dentro do buraco. E quando perguntaram para ele por que ele caiu dentro do buraco, ele falou que ele estava olhando para o alto. Que nós, como servos de Deus, possamos, nos momentos mais difíceis da nossa vida, olhe para o alto. É de lá que vem o nosso socorro. É de lá que vem o nosso socorro bem presente na angústia, que é o Senhor. Que nós possamos crer, meus irmãos, que esse mesmo Deus que esteve com Moisés e com o seu povo, é o mesmo Deus que continua conosco. Essa palavra que trago nesta noite não é uma palavra de autoajuda, não é uma palavra para te motivar, não é uma palavra para te incentivar, é a palavra de Deus. É Deus falando no meu coração, é Deus falando no seu coração. Se alguém aqui nesta noite que tem aprendido a olhar para baixo, chegou a hora de você olhar para o alto. Pois quando nós olhamos para o alto, nós vemos saída para os momentos mais irreversíveis das nossas vidas. Olhe para o alto. Que as suas lutas, brevemente, você possa cantar o hino da vitória. Amém. Muitas vezes, meus irmãos, nas nossas vidas, Deus deixa algumas coisas acontecer. Quando eu já passei por alguns períodos na minha vida, que eu era um determinado pastor, eu era uma determinada pessoa. E o Senhor, então, Ele fez com que eu pudesse viver na dependência dEle para que hoje eu fosse muito mais feliz, muito mais alegre. E se você tem passado por momentos de tristezas e angústias, brevemente você será uma pessoa muito mais alegre do que você tem sido. Basta que você olhe para o Senhor e deixe o Senhor guiar a sua vida. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso nós estamos alegres. O Senhor é conosco. Feche os seus olhos. Alguém nesta noite gostaria que o pastor estivesse orando por você? Alguém essa noite que traz um pedido especial da parte do Senhor no seu coração? Eu gostaria de orar por você. E orando por você, eu estarei orando por mim também. Alguém, fique de pé aí nesse lugar, eu quero orar. Quero orar pela sua vida. Quero levantar de madrugada e apresentar ao Senhor, para o Senhor a sua vida. Tendo a certeza que o Senhor há de ouvir a minha oração, o Senhor há de ouvir a sua oração. Não é momento de desânimo, é momento de nós crermos. Não é momento de se entregar, é momento de deixar Deus agir. Não é momento de parar, é momento de olhar para o alto. Não é momento, meus irmãos, de abaixar a cabeça sem olhar para a nuvem. Olhar para o Senhor. Ah, mas alguém eu quero orar por você, meus irmãos. Pai querido, Pai amado, eu imponho, Senhor, as minhas mãos neste momento sobre essas vidas que estão de pé. Ó Senhor, eu não sei se é o casamento, eu não sei se é a vida financeira, eu não sei se é o trabalho, eu não sei, ó Pai, o que é de fato. Nem preciso saber. A única coisa, ó Pai, que eu clamo em nome de Jesus, como ministro seu, é que esse quadro possa ser, ó Pai, mudado, transformado,
Que esses meus irmãos venham louvar o Senhor cada dia pelo que o Senhor é. Assim como o Senhor tem me dado vitória, Senhor, nesses dias terríveis, eu declaro que o Senhor dê vitórias para os meus irmãos também nesta noite, Pai. Senhor, abençoe a vida dos teus servos que poderiam estar em casa nesse momento e aqui estão, ó Pai, com seus corações quebrantados diante do Senhor, ó Pai querido. Senhor, não deixe que a emoção tome conta dos nossos corações, mas que o céu possa descer nesse momento sobre as nossas vidas, ó Pai querido. Senhor, há tantos que choram nesse momento. São tantas as mortes, ó Pai, são tantos os velórios que nós não aguentamos mais, Senhor. Mas em nome de Jesus, ó Deus, transforme as nossas vidas, ó Pai. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor possa nos encontrar de pé, Senhor. Que o Senhor possa nos encontrar te servindo, ó Pai querido. Senhor, que o Senhor possa agir nas nossas vidas como o Senhor nunca agiu, ó Deus. Amém. Senhor, eu imponho, Senhor, as minhas mãos nesse momento, diante desse rebanho que o Senhor me deu, clamando em nome de Jesus: socorre o teu povo, socorre os necessitados, ó Deus. Obrigado pela tua palavra, ó Deus, que nos ensina esta noite que eu devo deixar o Senhor agir. Muitas vezes nós acordamos pela manhã: Senhor, o que eu faço? O que eu devo fazer? E agora? Que eu possa deixar o Senhor agir mais, ó Deus. Que eu possa descansar no Senhor cada vez mais, ó Pai querido. Que eu possa descer, ó Deus, essas escadas do tempo, com a certeza que a tua promessa está no meu coração. Amém. E nada e ninguém vai fazer, ó Deus, que essas promessas, ó Deus, venham a ser apagadas, extinguidas. A tua palavra nos ensina, ó Pai, que nenhuma promessa que o Senhor fez, ó Deus, na minha vida e na vida dos irmãos será em vão. E antes que eu desça a sepultura, Senhor, a tua palavra diz que eu viverei todas em nome de Jesus. Guia os nossos passos. Se alguém entrou nessa noite aqui, ó Pai, contaminado por essa pandemia, que em nome de Jesus eu declaro, ó Deus, que você está curado em nome de Jesus. Cura nossos irmãos, ó Pai, que estão enfermos. Eu te agradeço por outros que venceram esta pandemia, ó Pai querido, por outros que o Senhor levou para o teu seio. Ó Deus, em tudo o Senhor é bom e glorioso. Glorificado seja o teu santo nome. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Possamos estar juntos novamente logo, logo, para louvarmos e engrandecermos o teu santo nome. Em nome de Jesus.